Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online. Espero que todos estejam bem. Hoje na nossa aula nós vamos falar de substâncias inorgânicas. O que quer dizer isso? Que não tem carbono na sua composição. Nós falamos na aula passada e retrasada de substâncias orgânicas, ou seja, que tinham carbono em sua composição. Hoje vamos falar de substâncias que não têm esse carbono na sua composição. No entanto, são muito importantes para os seres vivos também. Como não tem carbono em sua composição, nós dizemos que são substâncias inorgânicas, ok? A primeira substância inorgânica que nós vamos falar é a água. A água, ela não tem carbono em sua composição. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. A água ela é fundamental para a vida. Todos, eu acho que devem ter consciência disso. Podem até, muitos, não saber o porquê, mas sabem que a água é fundamental para a vida. E realmente ela é fundamental. Bom, primeira coisa, a água, ela é responsável, uma das características da água é dissolver as coisas. Ela dissolve substâncias formando soluções que são fundamentais para o corpo, tanto do ser humano como dos outros seres vivos. Então, a primeira coisa que a água faz é isso, dissolve substâncias formando soluções que o corpo precisa, que estão no corpo de todos os seres vivos. Além disso, essa água, quando ela está dentro do corpo do ser vivo, no meio líquido, essa água, ela também leva substâncias intracelulares para extracelulares, ou vice-versa. Intracelular quer dizer dentro da célula, tá? Extracelular, fora da célula. Então, a água, ela leva substâncias dentro da célula para fora, de fora para dentro da célula. Então, ela faz isso. Além de formar soluções importantes, ela também leva substâncias de dentro da célula para fora, ou de fora da célula para dentro, ok? Além disso, a água ela tem uma outra característica importante, que é controlar a temperatura corporal. Os seres vivos homeotermos, o que quer dizer homeotermos? Que conseguem manter a temperatura corporal independente de como o ambiente esteja. Se o ambiente estiver 40 graus acima de zero, mesmo assim o corpo vai manter ali 36, 37 graus. Se a temperatura lá de fora tiver menos 10 graus, mesmo assim o corpo vai manter essa temperatura de 36, 36,5, 37 graus. Isso por quê? Porque a água ajuda a controlar a temperatura corporal nesses animais, que incluem dentro os seres humanos. Beleza? De que forma ela controla essa temperatura corporal? Vocês aprenderam isso. Uma das formas é através do suor. Bom, além disso, a quantidade de água dentro do ser vivo depende primeiramente de qual ser vivo nós estamos falando. Se nós estivermos falando de um alface, o alface tem 90% aproximadamente de água dentro dele. Então, 90% do alface é água. Se nós estivermos falando de um ser humano, aproximadamente 60% ou 70% é água. Além de depender do tipo de ser vivo, também depende da idade do ser vivo. Se estivermos falando de um ser humano que ainda nem nasceu, a quantidade de água chega a 90%, ou aproximadamente disso. Se nós estivermos falando de um ser humano adulto, a quantidade de água é 60%, 70% mais ou menos do corpo do ser vivo. E se nós estivermos falando de um idoso, a quantidade de água é menor. Quanto mais jovem o ser humano, mais água tem no corpo. Beleza? E também depende da função daquela parte do corpo. Se nós estivermos falando de uma célula muscular, que tem a função de
se contrair, uma função muito ativa, tem mais água do que se nós estivermos falando de um osso, por exemplo. Então depende do tipo de ser vivo, depende da idade, depende também de qual lugar do corpo estamos falando, da função desse órgão. Então depende de tudo isso, ok? Além da água, tem outras substâncias inorgânicas importantes também para os seres vivos, que são os sais minerais. O que são esses sais minerais? Abram na página 37. Bom, então falamos de água e agora vamos falar dos sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que são essenciais para a manutenção da vida, só que não tem ali carbono na sua composição. Esses sais minerais, a função deles são as mais diversas possíveis. Eles podem estar ali na composição dos ossos, por exemplo, dando sustentação para o corpo. No caso do cálcio, por exemplo. Eles podem estar circulando pelo corpo. Então, tem as mais diversas funções possíveis, dependendo de qual sais minerais nós estamos falando. Beleza? Bom, existem sais minerais que o corpo precisa em maior quantidade e existem sais minerais que o corpo precisa em menor quantidade. Existem sais minerais que o corpo precisa acima de 100 miligramas por dia. Por exemplo, cálcio, cloro, enxofre, fósforo, magnésio, potássio, sódio. Esses sais minerais o corpo precisa de uma quantidade maior que 100 miligramas por dia. E existem outros sais minerais que o corpo precisa numa quantidade menor que 100 miligramas por dia. Por exemplo, cobalto, cromo, ferro, flúor, iodo, manganês, molibdênio, selênio, zinco, cobre, que são também importantes. No entanto, o corpo precisa numa quantidade menor do que aqueles outros sais minerais que eu falei agora há pouco. Aí, na apostila de vocês, tem uma tabelinha que eu quero que vocês leiam, que fala aonde a gente encontra cada sais minerais e o que esses sais minerais fazem. Por exemplo, o cálcio está aí na tabelinha. Ele é encontrado na carne, no leite e derivado, verdura, fruta, leguminosa. Função dele: participa da manutenção e da constituição dos dentes, por exemplo, e dos ossos. E também do processo de coagulação sanguínea. Temos também outros aí. Cloro atua na manutenção do equilíbrio de água e é encontrado no sal de cozinha. Sódio, também encontrado no sal de cozinha, participa da transmissão dos impulsos nervosos. Fósforo é encontrado em carnes, cereais, legumes, laticínios e participa da formação e manutenção também dos dentes e ossos e compõe a molécula do ácido nucleico que nós aprendemos. O flúor participa da composição do esmalte dos dentes e dos ossos também e é encontrada na água fluorada, que é aquela aguinha que tem aquele gostinho diferente. O ferro, responsável pela composição da hemoglobina, que transporta oxigênio, encontrado em carnes, vegetais verdes escuros, leguminosas e outros que estão aí. Beleza? Nos seres humanos, pessoal, os sais minerais e as vitaminas são classificados como micronutrientes, porque eles são necessários para o corpo em pequenas quantidades, enquanto as proteínas, carboidratos e os lipídios são classificados como macronutrientes. Agora abram na página 38. Na página 38 tem exercícios para vocês fazerem. Então façam, anotem aí, fazer os exercícios da página 38 da apostila 2. Essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.